E o Flamengo está em preparação para enfrentar o Bangu nesta quinta-feira às 9h30 da noite. Galvão Bueno revela projeto de transmitir jogos do Flamengo no seu canal no YouTube. Mateuzinho está muito próximo de ser anunciado como um novo reforço do Corinthians. O Flamengo aceita as garantias por Mateuzinho e Corinthians está perto de fazer o anúncio. Léo Ortiz faz post enigmático nas redes sociais e causa euforia na torcida do Flamengo. Mengão terá mudanças na escalação para a partida desta quinta-feira contra o Bangu. Esta e outras notícias mais você acompanha aqui no canal Meu Mengão React. Muito bom dia, nação. Logo cedo, na manhã desta terça-feira, já estamos aqui trazendo as notícias e informações do Flamengo para vocês. Já chega explodindo o dedo no like. Vamos bater juntos aqui uma meta de 4.000 likes para esse vídeo. Eu preciso muito da força da torcida, ó, daqueles que torcem pro Mengão em peso aqui no nosso canal. E se você não é inscrito no canal Meu Mengão React, eu convido você a fazer parte, se inscrevendo e ativando o sininho das notificações. Lembrando que aqui no nosso canal todos os dias trazemos as notícias e informações do Flamengo para vocês. Lembrando que aqui no final do mês de fevereiro nós vamos estar sorteando 2 mantos do Mengão, um manto número 1, para aqueles que são inscritos no nosso canal. Para você participar, primeiro passo é você estar inscrito no nosso canal. Depois que você assistir o vídeo, tem um link que está na descrição do vídeo das nossas redes sociais, tanto o Twitter como o Insta. Vai lá, segue a gente lá, tá bom? Também, para você ficar ligado. E aí nos próximos vídeos nós vamos estar anunciando como que você vai fazer para você participar. Lembrando, ative o sino das notificações aqui no YouTube para você sempre receber as informações do Mengão. Antes da gente começar o vídeo aqui, vamos ler alguns comentários dos vídeos anteriores aqui. Inclusive, se você quer que a gente leia aqui o seu comentário, escreve aqui, escreva de qual localidade você está assistindo nossos vídeos e deixe a sua opinião também, tá bom? Olha só, o Sam Malvadão Flamengo falou o seguinte, ó: vai ser mais um ano vergonhoso. Flamengo só ganhou de time fraco, empatou com o lixo do Vasco da Gama e passou sufoco com Botafogo. Tite ainda não disse o que veio fazer no Flamengo. Olha, um comentário forte aí, hein? Comentário muito forte, hein? Aí o Pandinha falou o seguinte, ó: Gabigol sempre titular. E essa questão, hein? Quem deve ser titular no ataque do Flamengo? Pedro ou Gabigol? Ou melhor, a dupla, né? Pedro e Bruno Henrique ou Everton, Cebolinha e Pedro? Tem mais um comentário aqui. O Anderson falou o seguinte: Cara, nenhum técnico conseguiu fazer o time jogar. A culpa não é o técnico, não é. Então tá aí o Anderson falando que a culpa não é do técnico. Então é de quem? Dos jogadores, da comissão técnica. Vamos então pro vídeo de hoje. Vou deixar os créditos aqui ao canal da ESPN Brasil, Vene Casagrande, S1 Live, link na descrição como créditos. Vamos então para as notícias do Flamengo. De Flamengo, novidades por lá com Pedro Henrique Torre. Valeu, pessoal. O Flamengo se reapresentou nesta segunda-feira de carnaval à tarde ao técnico Tite no Ninho do Urubu. Domingo foi de folga para os jogadores depois da vitória de 3-0 sobre o Volta Redonda no sábado de carnaval no Maracanã. O Flamengo chegou aos 15 pontos, está a 2 do líder Fluminense na Taça Guanabara, mas o assunto foi o gramado do Maracanã. O técnico Tite classificou como inadmissível o Maracanã ter um gramado naquele estado. Situação deteriorada do lado esquerdo das cabines, ali na grande área, do lado também da grande área. Situação complicada. O goleiro Matheus Cunha, que foi o titular no sábado, reclamou bastante também. O que a gente sabe é que o consórcio Maracanã, ali a empresa que gere, administrado por Fla e Flu, o consórcio indica que eram necessários 45 dias para a recuperação completa do gramado, mas que houve ali foram mais ou menos 38, 39, 40 dias de recuperação. A parte debilitada do gramado é onde ficou o palco dos shows de Paul McCartney e Ivete Sangalo no fim de 2023. Aí a área também foi pisoteada por funcionários que fariam a manutenção, retirando o palco e tudo mais. Então ficou uma situação bem complicada para recuperar e agora o Maracanã já voltou à sua ativa. Eles consideram que 90% do gramado está recuperado, mas o restante não. Mas a crítica foi generalizada por parte do Flamengo. O Flamengo volta a jogar quinta-feira em Aracaju contra o Bangu pelo Campeonato Carioca, mas sem o Pulgar, está suspenso
pelo terceiro cartão amarelo. Mais uma vez a gente está falando de gramado e no Rio de Janeiro, o Tite mais uma vez reclamou do gramado no Maracanã. Na natural. Hã? Gramado natural. Gramado natural. E não conseguem acertar esse gramado no Maracanã de jeito nenhum, né? Tem sempre uma justificativa diferente. Plirra, eu vou voltar no assunto que eu falei no F90 agora de meio-dia. Fique à vontade. Em relação à declaração do presidente do Fluminense. Assim, Mário Bittencourt. A gente no Brasil aponta muito o dedo, o erro. Só relembra para quem não sabe o que disse. E não dá soluções, né? A gente aponta o erro dos ossos do vizinho e não dá soluções. Ele fala algo tipo assim, se um time não tem condições de manter um gramado natural bom, não pode ter um time de futebol. Só que o gramado Maracanã é de quem? Do Fluminense e do Flamengo. Então assim, cara, ele dá uma declaração que depõe contra ele mesmo, né? Um tiro no pé. Mas aponta o dedo pros outros, assim. E a gente cansa de ver isso na semana passada reclamou mais da bola do campeonato estadual do que propriamente do campo. Ele falou, passando do gramado Maracanã. Já tava ruim, né? Da bola, ele falou que a bola é muito dura, né? Sim. E agora ele não. Ele foi bem incisivo na reclamação. O Flamengo só conseguiu fazer o segundo gol, vocês reparem no cronômetro, aos 40 do segundo tempo, numa segunda cobrança do Pedro. Sim. A primeira que ele desperdiçou, o árbitro mandou voltar, e o terceiro gol já nos acréscimos quase aos 48, 47. Tá maquiado, né, Plirra? Tá maquiado, tá com areia verde, tá com... Tá pintado ali. De perto deve estar muito pior. Mas O do Léo Pereira também foi contra o Botafogo, também depois já, né? 90, alguma coisa ali, passado já do... Então, o Flamengo... Assunto gramado no Maracanã ruim é recorrente. Assunto, o Flamengo não joga o que pode, igualmente, Fábio Luciano. Você espera e não vem. Porque o elenco é muito qualificado, né, Play? Em um momento, a gente acha que esse time vai fluir, né? As coisas vão acontecer de uma forma mais natural. O Tite vai conseguir, né, arrumar o time para que o Flamengo consiga ter boas atuações. Por enquanto, isso ainda não chegou. O Flamengo mudou um pouquinho, né? Foi uma escalação diferente. Também, assim como o Prazo falou do Palmeiras, o Tite vem colocando alguns jogadores, testando algumas opções, mas mesmo com esses testes... Por excesso de opção. Não está acontecendo com todo mundo? Com o Inter lá em Porto Alegre, com o Atlético. Espera mais do que todo mundo. Mas agora é um time de muitas estrelas. Não, vários times com muitas estrelas contra times que o Flamengo, dão sangue no olho e treinando desde novembro. O Mano fez uma analogia que eu achei interessante no programa do Benja na CNN, que o Tite é o motorista que compra uma Ferrari, mas não gosta de acelerar. Eu acho que não. Acho uma analogia. O Tite ele tem uma forma de trabalhar, né? Ele preza pelo equilíbrio, ele olha para o elenco, mas preza pelo equilíbrio, né? Isso é o dedo do Tite, a maneira uma curiosidade sobre o gramado. Na Copa do Mundo, quem que faz a manutenção do gramado? Porque o Maracanã era impecável na Copa do Mundo. Mas já faz 10 anos, né? Mas não é possível que não consegue manter um gramado. Imagina, devia estar o pessoal full time ali em cima do campo. A Arena da Baixada era um tapete também? Na Copa? Na Copa. Mas no final da Copa a Arena já estava mais desgastada. Mas o Plirra, é que na Copa ninguém pisa no gramado, ninguém chega nem perto do gramado, né? Então com certeza o investimento deve ser muito maior. Claro. Você injeta mais dinheiro, você cuida mais, você preserva. É que o treinador também de time grande conseguir passar esse mês sem jogador machucado já vai ser uma vitória para esses caras. Porque eles sabem que eles vão chegar nas finais. Eu acho que isso tem... Não tem jeito. Você viu o Abel falando... O Flamengo enfrentou agora, fez o gol com 10 minutos, né? Primeiro gol do Flamengo foi com 10 minutos. O do Gabigol, né? O Flamengo faz um gol, né? Contra o adversário que com todo o respeito, né, meu? E outra, não tem pré-temporada, né, cara? O brasileiro não tem pré-temporada. Teve VAR nesse jogo? Já começou o VAR no de times grandes tem. Outro absurdo. Porque o Gabigol pra mim tá impedido. Ô Silas, me explica uma coisa. O Gabigol pra mim tá impedido no gol. Ô Silas, como é que tu me explica isso? Que o campeonato tem VAR, mas só no jogo dos times grandes. Sim. E dos pequenos não, por quê? Você quer procurar explicação para tudo no futebol? Então me explique, Fernando Praz. Vamos de Flamengo agora no Sport Center. O Pedro Henrique Torres chega com as notícias do Rubro Negro. O Flamengo volta a jogar quinta-feira em Aracaju contra o Bangu pelo Campeonato Carioca, mas sem o Pulgar, está suspenso pelo terceiro cartão amarelo. Valeu, Pedro Torre. E olha só, novidades no caso Mateuzinho ou Matheus França. Ele voltou a treinar no Corinthians. Eu digo voltou porque ele estava treinando no Corinthians. Aí os dois clubes não chegaram num acordo.
Agora, falta muito pouco, ele voltou a treinar com o Timão. O acordo ficou assim, 4 milhões de euros por 60% dos direitos federativos do atleta. A forma de pagamento era uma dúvida, né? Então, o Flamengo aceitou em 3 parcelas no ano de 2024, esse ano, no ano que vem e em 2026. Então, 3 parcelas para o Corinthians comprar 60% do Mateuzinho. Os clubes estão trocando documentos para fechar o negócio. Mauro, vamos falar rapidinho o horário hoje voou, rapaz, sobre os direitos de TV, porque a Libra, né, que tem um bloco de clubes, incluindo o Flamengo, encaminhou a venda de direitos para a Globo, né, o que dificultou a unificação dos clubes, botando pressão nos rivais, né, que estão em outras ligas. Vou deixar você falar, mas pelo que eu entendi, né, existe um risco muito grande, por exemplo, pegando aqui no quintal carioca, da distância de receita de TV que já é grande do Flamengo para Vasco, Botafogo e Fluminense, se tornar enorme, né, até. Fala um pouquinho aí sobre isso. O que está acontecendo é o seguinte, existem 2 grupos, né, o grupo Liga Forte e a Libra. O Flamengo pertence à Libra. Botafogo, Fluminense e Vasco estão no outro grupo. Investidores apresentaram uma proposta e esse grupo, do qual também fazem parte Internacional e Cruzeiro, por exemplo, entre outros clubes, eles venderam 20% dos direitos de transmissão de forma antecipada por 50 anos. Significa que o presidente desses clubes, o cara que vai estar na presidência, ao final desse acordo, ele possivelmente não nasceu ainda, né? Se o cara tiver aí 40 e poucos anos e tal, 45, 48, até lá, ele ainda vai nascer. É um período muito grande. 50 anos, é meio século. Significa que durante meio século, esses clubes terão 80% daquilo que tiverem direito, né, de arrecadar com venda de direitos de transmissão. E aí você pensa, né, direito de transmissão há 50 anos, gente. Isso foi no começo dos anos 70, né, 73, 74. Naquela época nem tinha direito de transmissão. O futebol brasileiro começa a partir de 76, 77, quando o Flamengo, com o Márcio Braga, num jogo Flamengo e Fluminense, depois no jogo Flamengo e Confiança, entra com uma liminar e proíbe que as equipes de televisão façam registro de imagem dos jogos do Flamengo, dizendo: o jogo é do Flamengo, vocês quiserem ter que pagar, porque vocês põem na televisão, vocês vendem patrocínio, vocês ganham dinheiro com isso, o espetáculo é nosso, a gente quer participar dessa brincadeira. Lá fora, na Europa, já havia isso, né? Muito bem, o Flamengo foi na época muito combatido até por outros clubes. Se você procurar os jornais da época, é até engraçado, que absurdo, não sei o que e tal, mas enfim, era um movimento meio que natural e o Flamengo foi vanguarda ali com o Márcio Braga e o pessoal na época que comandava o Flamengo, a turma da FAF, aquela coisa toda, né? Frente ampla pelo Flamengo. E isso muda completamente, né? Hoje é um dinheiro fundamental para todos os clubes no mundo, né? Pergunta ao Real Madrid se ele quer abrir mão disso. Ninguém vai abrir mão disso, não pode. O dinheiro da televisão é muito importante, embora não seja a única receita do Flamengo, diga-se de passagem. O Flamengo tem outras receitas muito fortes. Então, para começo de conversa, o Flamengo vai... Vamos falar entre os times do Rio de Janeiro. Em relação aos outros 3, nos próximos 50 anos, os outros vão receber 80% daquilo que eles conseguirem arrecadar com venda de direitos, o Flamengo recebe 100%. E esse dinheiro foi antecipado. O Fluminense já pegou mais ou menos a metade dos 100 milhões que teria direito nessa antecipação. Quer dizer, os caras anteciparam grana e ficaram com 20% para 50 anos. Boa parte do Fluminense já gastou, o Inter também está gastando boa parte. Botafogo e Vasco são SAFs, então assim, é natural até que as SAFs queiram se capitalizar. O cara não vai se preocupar com daqui a 50 anos. O que o John Textor tem que se preocupar daqui a 50 anos? Ele tem que resolver os problemas imediatos dele. Tem dívida para pagar do Botafogo, tem uma série de questões, está entrando com recuperação judicial, essa coisa toda. Então, na realidade, assim, a tendência é haver um distanciamento, né? Um distanciamento. E agora os times da Libra, né, do qual o Flamengo faz parte, estão inclinados a vender os direitos do Brasileiro do ano que vem para a TV Globo. Eles já têm uma proposta, têm um valor, e aí é 100%, porque eles não pegaram antecipação. Então, isso vai gerar um desequilíbrio econômico ainda maior entre os times do Rio e o Flamengo e entre alguns rivais aí, né, de outros estados e tudo mais. Os times de São Paulo não aderiram a esse negócio, né? E o Rodrigo Capello, lá da Sport TV, trouxe uma análise muito boa ontem, que está inclusive no Twitter, até compartilhei, quem quiser vai no meu Twitter, está lá. O Capello, ele conta os bastidores das reuniões que aconteceram recentemente, essa semana, e aí tem um ponto que é bem importante. A presidente do Palmeiras
conta o Capello, foi quem puxou a turma toda da Libra para fechar com a Globo. Nós não temos interesse nas outras propostas que apareçam, tudo a gente quer fechar aqui com a Globo. Então, quando alguém falar que assim, mamãe Globo ajuda o Flamengo, coisa e tal, sabe que foi a presidente do Palmeiras que sugeriu fechar com a Globo. E os demais acompanharam. E deverão fechar. Ainda não acertaram, mas há uma tendência nesse sentido. E o que vai acontecer daqui a algum tempo é que vai ter gente reclamando da distribuição dos direitos de TV, do dinheiro, do direito de transmissão, melhor dizendo, porque hoje não é só televisão, né? Sem razão. Deveriam estar mais atentos ao que os seus dirigentes dos seus clubes fazem hoje. E estão fazendo algo que me parece equivocado. Não só para mim, para outros especialistas e tudo mais. Até gravei um vídeo no meu canal, eu trouxe até a palavra do César Grafietti, ele fala sobre isso. Vai acontecer um descolamento ainda maior. Então, prepare-se, porque o Flamengo vai estar mais rico e outros vão estar ou mais pobres ou não tão bem resolvidos financeiramente assim, provavelmente. É isso que deve acontecer. Em relação aos outros times do Rio, é muito claro. Está muito claro que isso está encaminhado nessa direção. A não ser que o Flamengo faça uma bobagem aí, né, nas finanças, o que parece pouco provável, porque nisso o clube tem ido bem. É só olhar os balanços e ver o crescimento do faturamento. O Flamengo bateu o recorde de faturamento sem ganhar uma taça no ano passado. Quer dizer, o Flamengo consegue hoje faturar alto mesmo sem resultado esportivo, gente. Isso é espetacular, sob esse ponto de vista. É claro que o mais importante é que tenha resultado esportivo. Mas para ter resultado esportivo tem que ter time bom. Aí tem que contratar bons jogadores, bons profissionais. O clube tem todas as condições. Todas as condições. E está fazendo parte, acho que, do bloco que me parece está fazendo um caminho mais razoável. Pegasse esse dinheiro antecipado para quitar dívida, ok. Né? Vou pegar esse dinheiro, vou pagar a dívida, eu vou resolver meus problemas imediatos. Eu fico 50 anos com 80%, mas eu não vou ter essas dívidas aqui. Isso vai me dar uma oxigenada para eu fazer outras ações. Mas não. Por isso que o Internacional está contratando tanto. O Internacional pegou essa grana e está contratando. E aí? Como é que vai ser? Lá na frente, o Grêmio não entrou nessa. Você acha que vai acontecer o quê? A tendência é ter um descolamento do Grêmio em relação ao Inter. O Grêmio vai ter mais dinheiro de televisão e talvez mais equilibrado nas suas finanças com relação à dívida e tudo mais. Eu sei que o assunto é meio árido, o pessoal não gosta muito, mas é importante que o torcedor tente entender isso. Porque amanhã vai ter o mesmo chororô. Esse acordo que está terminando, ele foi inspirado na Premier League. Quando estava no acordo anterior, a galera falava, tem que fazer igual a Premier League. Fizeram. Muda um pouco ali o percentual, né? X% de partes iguais, X% por audiência e X% pelo resultado esportivo. O campeão ganha tanto, o segundo ganha menos, o terceiro ganha menos, então, até o final. Muito bem. Na época em que isso foi colocado, esse acordo foi amarrado, o Grafietti esteve num programa lá da ESPN, onde eu trabalhava à época, e ele fez uma apresentação mostrando o seguinte, olha, o Flamengo está com um time mais forte, foi 2016, mais ou menos, o Flamengo agora tem time que compete pelo título, o Flamengo agora está com dinheiro, a tendência é o Flamengo brigar sempre pelas primeiras posições do campeonato, primeiro, segundo, terceiro, quarto ali, ou seja, vai ter uma das maiores premiações, se não a maior, pelo resultado esportivo. Em audiência, o Flamengo, com um time bom, inclusive, vai ter mais ainda, sempre vai ter muita audiência. Então, no quesito audiência, ele vai também ganhar muitos pontos. A divisão por partes iguais é por partes iguais. Ele não fica em desvantagem, fica em igualdade com seus adversários. E o pay-per-view, ele explicava, estava mudando na época, que era medido em algumas capitais, passou naquele momento a ser medido praticamente em todo o Brasil. E o Flamengo tem o quê? A torcida nacional. O cara que comprava o pay-per-view lá em Teresina, ele não aparecia na edição até então. Só o cara do Rio, de São Paulo e tal. E, claro, o Corinthians tem uma torcida muito grande concentrada em São Paulo. Tem corintiano pelo Brasil inteiro, mas não como flamenguista, que tem tudo quanto é canto aí, em grande número. Então, com essa mudança, ele explicava na época, lá atrás, a tendência é o quê? Os rubro-negros comprarem pay-per-view para ver o Flamengo jogar no Campeonato Brasileiro, no Brasil inteiro, vão entrar na conta. Então, o que vai acontecer? Flamengo com o time mais forte, Flamengo disputando os títulos, torcedor motivado, mais torcedores do Flamengo vão comprar o pay-per-view. E essa conta do pay-per-view vai fazer o Flamengo crescer ainda mais. Ele não fez uma previsão de pitonismo, ele fez uma análise. Falou, olha, o Flamengo vai ganhar mais dinheiro ainda. Vai aumentar a diferença. Não deu outra. Por que os caras dos clubes de futebol não contrataram alguém como ele para fazer essa projeção técnica na época? Não, fizeram na orelhada. Passou um tempinho, aí tem torcedor, não, que essa distribuição é injusta. Mas quem que quis? Os dirigentes dos seus clubes que quiseram, gente. Então, assim, se comete muitos erros e não se discute com profundidade as decisões. E essa que está sendo tomada agora, já foi tomada pelos clubes que aderiram a essa antecipação de receita, ela vai ter, com toda certeza, efeitos colaterais muito ruins para esses clubes.
E para o Flamengo, para o Palmeiras, para alguns outros, vai ser bom. Vai ser bom. Eu falo Flamengo e Palmeiras porque assim, o Atlético Mineiro também está nessa, mas já virou SAF, é uma outra pegada, outra situação, vai depender dos investidores. Para o Grêmio vai ser bom. O Grêmio foi um clube que foi rebaixado, mas é um clube que tem uma situação de gestão bem resolvida. Então é isso. Agora, se o Flamengo vai ter a competência de Manchester City ou algo parecido no futebol, eu não sei. Aí, porque o Marcos Braz continua lá e o paternalismo também continua, porque o Landim também permite, eu acho que de certa forma também alimenta essa política paternalista que tanto sabota o Flamengo. Vou começar falando do Matheus Vinha, porque é o seguinte, galera, para quem não sabe, o jogador ele seria relacionado para o jogo de sábado contra o Volta Redonda, inclusive o Flamengo mesmo noticiou nas redes sociais que o jogador seria relacionado. Porém, em cima da hora, a diretoria do Flamengo optou por retirar o jogador da lista de relacionados, por quê? Por se tratar de um jogo da terceira rodada, era um jogo atrasado da terceira rodada, e na ocasião o Matheus Vinha não estava regularizado pelo Flamengo, o Flamengo optou por retirar o jogador da lista de relacionados e assim não ter nenhum risco de ter problemas com perda de pontos, enfim, com o regulamento do Campeonato Carioca. Eu acho que foi uma atitude extremamente correta da diretoria do Flamengo. Se existia brecha para o Flamengo ser punido, melhor evitar a fadiga. Sejamos francos, o Matheus Vinha não ia fazer nenhuma diferença e nem era um jogo com muita importância assim o Flamengo, mesmo com a Ayrton Lucas, tanto é que venceu por 3-0. Então, acho que foi mais prudente sim esperar e o jogador acabou viajando no domingo para a Itália para poder acompanhar o nascimento da filha Faustina. Isso já estava combinado, não foi nada em cima da hora. E aí ele vai ficar ausente nessa semana lá no Ninho do Urubu e retorna ao Brasil na sexta-feira para dar continuidade aos trabalhos no Flamengo. Então, no jogo de quinta contra o Bangu, o Tite, a comissão técnica, o Flamengo não terá o lateral esquerdo Vinha à disposição. Ayrton Lucas, portanto, continua sendo o único lateral esquerdo à disposição do técnico Tite. Mudando de assunto, galera, vamos falar do Mateuzinho, porque agora vai. Agora está próximo do anúncio da venda do Mateuzinho ao Corinthians. Depois de uma longa novela, vamos relembrar essa novela. Primeiro, a novela começou com uma recusa do Mateuzinho ao Red Bull Bragantino por dar preferência ao Corinthians. Depois, Flamengo e Corinthians acertaram o empréstimo do Mateuzinho à equipe paulista. O jogador viajou, ficou lá treinando uma semana, e aí, em cima da hora, o Corinthians mudou de ideia, não cumpriu um combinado, um acordo verbal, e devolveu o jogador ao Flamengo, emitindo até nota oficial nas redes sociais, botando a culpa toda no Flamengo. Nesse período, veio o Botafogo e tentou a contratação do jogador. Mas o jogador não quis ir para o Botafogo. Falou, se for para o Botafogo, eu prefiro ficar aqui no Flamengo. Eu quero ser vendido ao Corinthians. O Corinthians veio, igualou a proposta do Botafogo. O Flamengo não queria fazer negócio com o Corinthians de jeito nenhum por conta da postura do Corinthians. Mas os empresários do jogador, que são do escritório do Juliano Bertolucci, que tem uma ótima relação no Flamengo, conseguiram convencer o Flamengo novamente a negociar com o Corinthians. O Flamengo aceitou a proposta do Corinthians, 4 milhões de euros por 60% do atleta. Beleza. Mas o Flamengo enviou a minuta de contrato exigindo que a forma de pagamento em 3 parcelas. O Flamengo exigiu em contrato que se o Corinthians atrasasse qualquer parcela, 25% de multa em cima do valor da parcela. O Corinthians recusou, falou, não, essa porcentagem está muito alta, a gente não quer. E aí ficou, vai e volta, vai e volta, vai e volta, e agora eles chegaram a um acordo. Vai ter a cláusula de multa se o Corinthians atrasar a parcela de pagamento ao Flamengo. Vene, qual é a porcentagem? Eu ainda não descobri. Eu prometo para vocês que assim que eu descobrir, eu vou contar aqui para vocês, até porque é o meu papel, e eu acho que eu vou descobrir em breve. Mas agora está muito próximo do jogador ser anunciado como reforço, enfim, do Corinthians, contrato de 4 anos. E o Corinthians vai pagar ao Flamengo 4 milhões de euros por 60%, e serão 3 parcelas, 3 milhões de euros em 2024, essa será à vista, 500 mil euros em 2025 e 500 mil euros em 2026. Lembrando, se o Corinthians atrasar a parcela, terá cláusula de multa em cima do valor da parcela. Vene, o que você achou do negócio? Posso ser bem sincero? Achei um bom negócio. Ainda mais com essa cláusula de multa.
O jogador é terceira opção. O meu jogador é terceiro. O Mateuzinho é terceira opção no time do Flamengo. Não será utilizado. 4 milhões de euros por 60%. Embora o Flamengo não tenha 100% do Mateuzinho. Mas, gente, na boa, o Corinthians está pagando muita grana no Mateuzinho. E não é nada pessoal ao jogador. Mas não é um jogador que, na minha concepção, vale esse valor todo. 4 milhões de euros por 60%. Se fizer um cálculo aí, o jogador, por 100%, sairia o quê? 7 milhões de euros? Gente, é muita grana num jogador que, com todo respeito, não é craque da lateral direita. Muito pelo contrário, ainda tem muito a evoluir. Tanto é que se tornou a terceira opção na lateral direita do Flamengo, mesmo com o Tite tendo à disposição Varela e o Wesley. Ele conseguiu perder espaço para Varela e o Wesley. Então, o Flamengo tem que comemorar essa venda ao Corinthians. Essa é a minha opinião. E eu quero saber qual é a opinião de vocês em relação a esse negócio. Recapitulando, 4 milhões de euros por 60%, em 3 parcelas. Em 2024, 3 milhões de euros à vista. Em 2025, 500 mil euros. Em 2026, 500 mil euros. Quero a opinião de vocês e com cláusula de multa se atrasar o pagamento da parcela. Pode opinar bastante aí. Léo Ortiz, eu não tenho nenhuma atualização sobre esse assunto até o momento, nenhuma novidade. Thiago Maia, também nenhuma novidade até o momento sobre a ida dele para o Internacional, mas existe a chance sim do jogador ser vendido, tanto é que ele não vem sendo relacionado pelo técnico Tite. Mas quando o Luiz Araújo entra, ele melhora um pouquinho essa qualidade ofensiva do Flamengo, né? Teve as mexidas do Thiago, como qualquer jogo é um lado e o outro, mas ele traz qualidade para o Flamengo. E o Tite, que é um defensor de atuar com pontas, ele faz uma recomposição muito boa, né? O Tite gosta desse estilo de jogo. E o Luiz Araújo, ele não só ajuda no ataque, como também ajuda na defesa. Só um ponto desse jogo aí, o Eric Pulgar, o volante chileno, recebeu o 3º cartão amarelo, vai desfalcar o Flamengo contra o Bangu no próximo jogo, dia 15, em Aracaju, na capital sergipana. Ô Pedrosa, assim como na época que ele comandava a seleção brasileira, o Tite reclamou muito do gramado do Maracanã. Cadê? Tem isso, ele vai falar. É inadmissível. É inadmissível Maracanã ter esse gramado. Não sei quem é o responsável, eu estou falando um diagnóstico. É inadmissível. Vou te dizer, o pênalti aconteceu porque o gramado prejudicou o jogador do Volta Redonda e deu pênalti. Então não estou falando como... Então tem que ser para todos. Não dá para ter um campo assim, gente. Não dá. E aí? Faz o quê, Pedrosa? Ninguém mais tem solução. Aliás, o Vasco poderia dar uma solução, porque o gramado de São Januário é uma coisa muito linda, tapete, né? É um tapete, um dos melhores do gramados do país. Olha o lance que ele fala, cadê? Um pouquinho antes. O lance... É esse aí. Esse aí, em que ele tem o problema do gramado ali e ele acaba cometendo pênalti. A bola quica, tira o tempo de bola do zagueiro, ele acaba dominando errado e aí ele comete um pênalti, coisa que pode decidir uma partida. Então assim, Fernando, eu tô falando isso aqui desde que eu me entendo por comentarista do SBT. Gramado de futebol é tão importante quanto a bola. E aí eu vi, mas é ruim para o adversário também. É ruim para o adversário, é ruim para o espetáculo, é ruim para o seu time, coloca o jogador em risco, prioriza uma coisa que deveria ser óbvia, que é o gramado do Maracanã, para que o futebol melhore, para que o nosso espetáculo melhore. E os responsáveis não fiquem mandando indireta em entrevista coletiva, como fez o presidente Mário Bittencourt, para outros times que têm gramado sintético e que é muito melhor do que jogar nesse estado vergonhoso que se encontra o Maracanã hoje. Então, antes de falar, você precisa, não ter telhado de vidro. Fica o recado pro Mário, fica o recado pro Flamengo também, que adora colocar a culpa nos outros e, na verdade, não consegue cuidar nem do próprio gramado pro seu time milionário de extrema qualidade jogar. Eu só lamento. E como resolve? Porque o Big Boss está lembrando aqui no meu ouvido. Esse tempo de Maracanã fechado, férias e tudo mais, ele já passou. Agora play no ano. Play no calendário maluco, que é o calendário brasileiro. E de 2 times que jogam nesse estádio aqui, que é o Fluminense e o Flamengo, que estão brigando por tudo, ou seja, participam de todas as competições, né? A gente olha, antigamente,
Tem como parar essa imagem aqui? Essa. Antigamente, isso era muito comum, né, no futebol. A parte do goleiro, Sim. e você vai falar que o Matheus reclamou muito, né? Ela tinha esse mais machucado, né? Porque antigamente as coisas, obviamente, não eram tão evoluídas como agora. Tô falando chuteira, tecnologia, gramado, bola e etc. E era muito normal a gente ver essa cena. Hoje não é mais. A gente vê isso aqui num campo profissional, vamos falando do Maracanã. A gente até brincava, o goleiro é um cara muito solitário, né? Ele fica lá sozinho, que nem a grama quer ficar perto dele. Porque era realmente assim, olha só isso aqui, gente, olha isso. Terrível. O Matheus reclamou muito, Rafa, É verdade, não é comum a gente ver jogador, né, reclamando do gramado. O Matheus Cunha, que começou nesse time titular alternativo do Tite, ele falou que o gramado está muito duro, a bola quica muito. Inclusive ele citou um lance do Ayrton Lucas que foi cobrar o lateral, a bola quicou e saiu. Quer dizer, é um negócio horroroso. Eu posso até dar a minha opinião, eu bato muito nessa tecla. Até trazendo como exemplo, o Maracanã hoje é como um jogador que está atuando lesionado. Se o jogador não parar e tratar a lesão, ele não vai voltar a atuar 100%. É a mesma coisa do gramado. Tem que parar, fechar e só voltar quando tiver em condições. E os clubes vão precisar aí buscar alternativas. Mas aí tem que ver outra coisa também, porque isso já não é a primeira vez que para e trata e volta e em menos de um mês está assim, Mas Pedrosa. nessa parada, Fernanda, teve 2 shows. Um do Paul McCartney e outro da Ivete Sangalo em dezembro. Tem show lá também? Tem show lá também, né? Engraçado, né? Eu não sabia, achei que era só no Newton Só Santos tinha no que Newton tinha Santos, show. mas quando tem show no Newton Santos, o gramado fica no mesmo estado, Fica né? assim. Porque ele é sintético, Em né? menos de 24 horas desmonta tudo, fica tudo igualzinho. E só um ponto, tá, gente? A gente aqui não tá defendendo que o gramado sintético é a melhor coisa do mundo, não. Só que pra ter um gramado assim, é melhor ter um gramado sintético. Eu não tenho dúvida disso. Eu não tenho dúvida. Eu não tô defendendo o gramado sintético no Maracanã, porque o Maracanã é o maior palco do esporte. O Maracanã tem que ter o melhor gramado do mundo, do Brasil, no mínimo, como tem o Morumbi, como tem a Vila Belmiro, o próprio São Januário também é muito bom, o Beira-Rio. Por que aqui no Maracanã a gente não consegue? É um completo absurdo. E vou te falar, hoje, o jogo, como tá intenso, como tá rápido, como tem pouco espaço, cada detalhe faz você cometer erros que, como eu disse aqui, não só por esse momento, mas aquilo ali influencia no desempenho do atleta. Como é que você vai analisar um atleta se ele não tem um gramado decente para ele jogar? Então assim, cara, perdeu, ganhou, isso aí é do jogo, cara. O mínimo que você tem que dar é condições decentes para os profissionais desempenharem o que eles sabem. E pelo que eu conheço da cabeça de vários dirigentes que comandam o Flamengo hoje, todos são contra o gramado sintético. Mas assim, eu também era, e nesse programa já falei várias vezes, eu era a maior crítica do gramado sintético, né? E hoje não sou mais, porque a partir do momento que meu time, o Luiz Castro falou, quando ele entrou, Sim. não tem como jogar nesse gramado. Isso aqui não é condição. E o Newton Santos passava por essa dificuldade. Sim. Como retoca esse gramado? O gramado com problema. A solução que foi vista foi essa. É o melhor gramado no mundo sintético? Não. O melhor é o natural, ou talvez um híbrido. Mas, se você não tem outra solução, faz o quê? Joga desse jeito? Que a bola não rola, a bola quica? Não dá. Isso não é o piso do esporte, né? Seja você jogar o futsal e o piso não tá legal, você jogar o futebol de campo e você não ter um gramado que a bola role. Imagina o Fluminense também, que tem uma troca de passe muito intensa. Jogar nesse Maracanã, Pedro. Não vai conseguir, o Diniz reclamou também. O Diniz reclamou no último jogo e reclamou com razão. Como é que o Aras joga bola? Ele que corre com a bola o tempo inteiro e gosta também de fazer essa ultrapassagem. O Cano consegue jogar bola com toque, então o gramado não atrapalha muito. Mas, pros outros, cara, pra quem tem uma característica de jogo de carregar a bola, é horrível. E qualquer coisa atrapalha. O domínio atrapalha, o tempo de bola atrapalha, na hora de você dar um passe atrapalha, tudo atrapalha. E é muito importante a gente lembrar aqui também pro nosso público, o gramado sintético do da Santos não é o gramado da pelada do final de semana. Não é um gramado sintético específico, profissional, que foi aprovado para colocar aqui dentro do futebol brasileiro. Padrão FIFA e um dos melhores, isso tem que ser deixado sempre muito claro. O Galvão Bueno, ele tem um projeto em transmitir as partidas do Flamengo no seu canal do YouTube. De acordo com o jornalista Gabriel Reis, o Galvão Bueno está buscando patrocinadores para poder fazer essa transmissão acontecer no seu canal no YouTube. Vale lembrar que o narrador já deixou claro ser torcedor do Flamengo e antes do desfile do Salgueiro, na madrugada de domingo para segunda-feira, o Galvão falou ao vivo que é torcedor do Flamengo.
Então vamos ver o que vai acontecer, se esse projeto vai sair do papel. E como anda a situação do Léo Ortiz? Ele vem mesmo pro Flamengo? O Léo Ortiz, que é alvo do Flamengo já há muito tempo, compartilhou uma mensagem enigmática e animou os torcedores do Flamengo na internet, que foi na tarde desta segunda-feira. O defensor do Red Bull Bragantino compartilhou uma postagem do jogador de basquete LeBron James, do Los Angeles Lakers, e na ocasião, o norte-americano, ele publicou um emoji de uma ampulheta. Vale lembrar que o Flamengo e o jogador já se acertaram e resta agora o acerto entre Flamengo e o Red Bull Bragantino. Então, talvez essa ampulheta significa que tudo tem seu tempo, ele está esperando o tempo. Vamos ver o que pode acontecer. Essa semana é uma semana bem decisiva e podemos ter informações importantes sobre essa negociação. Então é isso, nação. Obrigado por você estar aqui até o final do vídeo. Fica ligado no nosso canal, deixa o sininho ativado. Assim que a gente tiver mais informações e notícias do Flamengo, nós vamos trazendo para vocês aqui no nosso canal. Um ótimo dia, uma boa terça-feira para todos vocês. Tamo junto. A gente se vê no próximo vídeo.